Especialmente às mães, eu quero desejar um ótimo Dia das Mães. Espero que vocês estejam bem de saúde. Espero que estejam se cuidando e também espero que tenham um ótimo domingo com as suas famílias, apesar da crise que a gente está vivendo, pelos meios que a gente pode. Espero que a gente possa ter um bom domingo, tá bom? E essa crise trouxe alguns desafios para nós, né? Em especial para as mães, trouxe o desafio de cuidar dos filhos, principalmente aqueles que estão em idade escolar, né? Por muito mais tempo que de costume. As crianças têm ficado em casa e as mães precisam dividir essa tarefa com, algumas, né, precisam dividir essa tarefa com alguma atividade profissional e a maioria precisa também dividir isso com o cuidado com a casa, já que na maioria dos casos os serviços de limpeza estão suspensos. E muitas vezes também tendo que conviver mais tempo com o marido, que também nem sempre é fácil, né? E aí, o que a gente faz? Bom, se a gente for para alguns periódicos, né, os portais da vida, lá tem várias sugestões do que fazer, né? Algumas parecem óbvias, algumas parecem inviáveis, tem as que parecem inúteis e a maioria parece bem mais fácil falar do que fazer. Por isso, o que eu fiz? Bom, eu peguei 4 dicas, a maioria que eu encontrei em algum desses materiais, né, jornais ou algum material que eu recebi. E tem uma dica que não, tem uma dica que eu ouvi na nossa própria igreja mesmo, e são dicas que eu achei que são dicas boas, que valia a pena compartilhar. Mas antes eu queria falar por que eu escolhi essas dicas, né? Porque elas me parecem boas. Me parecem boas porque são dicas que concordam com a Bíblia, né? Eu creio, como cristão, eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Ali Deus colocou tudo aquilo que Ele queria que nós soubéssemos. E Deus, sendo o nosso Criador, Ele sabe melhor do que ninguém o que é melhor para nós, o que funciona, Ele quer o nosso bem. Então, na Bíblia, Ele colocou as informações que a gente realmente precisa para viver da melhor maneira para nós mesmos, né? Aquilo que é melhor para nós e para as pessoas ao nosso redor também. Então, por isso que eu creio que essas dicas são boas. Alguém poderia perguntar, bom, mas então por que a gente não vai direto na Bíblia, né, e procura lá as dicas para lidar com qualquer situação? E essa é uma boa pergunta e a gente pode fazer isso, é o que o cristão deve fazer, né? Procurar na Bíblia orientação para a sua vida. Mas eu achei que esse exercício, nesse contexto que a gente está vivendo, era um bom exercício e eu espero mostrar por quê na medida que a gente for progredindo aqui, tá bom? Então vamos lá, primeira dica que eu quero dar hoje é seja agradável em casa. Essa certamente é uma que entra naquela categoria mais fácil falar do que fazer, né? É claro que ser agradável em casa parece ser uma boa ideia, e é. E essa dica estava no material que eu recebi com alguns subitens que eu vou projetar para vocês, né? E tem essa frase aí no fim sobre ser uma boa energia, né? Uma presença com boa energia. Eu achei meio estranha, mas eu deixei aí porque no final da mensagem eu vou explicar por que ela pode ser útil. Se a gente entender que ser agradável é buscar o interesse dos outros, elogiar antes de apontar as falhas, demonstrar carinho, não ser desnecessariamente agressivo na comunicação, buscar promover o bem do próximo, bom, tudo isso tem a ver com o que a Bíblia chama simplesmente de amar ao próximo, né? E a maioria de nós sabe que a Bíblia ordena amar o próximo. Quando pediram para Jesus resumir toda a lei que Deus tinha dado ao povo, tudo aquilo que eles tinham que fazer, Jesus resumiu nisso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo é algo realmente que a Bíblia manda a gente fazer. A Bíblia também tem uma instrução específica com relação a como é que os pais devem fazer isso, ou seja, a maneira pela qual os pais devem amar os seus filhos. A Bíblia diz o seguinte: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Quando nós educamos os filhos da maneira que Deus ensina na própria Bíblia, nós estamos amando os nossos filhos. Isso significa ensinar a eles como é que eles devem viver, de acordo com as orientações de Deus, e falando com eles de forma adequada. Também significa disciplinar, né? Ou seja, apontar os erros, né, quando eles erram, da maneira que a Bíblia orienta também. Se nós fizermos isso da forma correta, a gente não vai dar motivos para que eles fiquem irritados. Pode até ser que eles se irritem, né, por rebeldia ao ensinamento que a gente está dando, mas isso é uma outra história, a Bíblia também ensina a lidar com isso. Mas se nós não educarmos os nossos filhos seguindo os princípios bíblicos, se a gente fizer o que a gente acha melhor,
Bom, aí com certeza a gente vai dar motivo para eles se irritarem. Pode ser que a gente seja muito duro, fazendo exigências que são desnecessárias e cobrando de uma forma opressiva, e aí eles vão se irritar com isso. E pode ser também que a gente decida não fazer nada disso e não colocar nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de limite sobre os nossos filhos, e um dia eles vão se irritar, porque eles vão descobrir que eles não aprenderam nada conosco, e isso também causa irritação. E começa cedo, né? Você pode perceber como uma criança que não tem limites, que os pais não colocam limites, ela já é uma criança irritada, né? Geralmente é uma criança irritada. Agora, como é que é a forma correta, então, né, de se comunicar com os filhos? Há vários princípios bíblicos sobre comunicação e hoje eu resolvi destacar só um, que diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação, ira e gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então tem várias coisas aí, mas eu quero focar nessa parte que diz: livrem-se de toda ira, gritaria. Muitas vezes nós gritamos com os nossos filhos porque nós estamos irritados e frustrados com aquilo que eles fizeram. E quando nós fazemos isso, nós não estamos realmente educando os nossos filhos. Pode até ser que eles obedeçam por medo de nós, do que pode acontecer, mas isso não é bom. Porque quando esse filho crescer, quando ele se tornar maior, ele não vai mais ter medo de nós, não vai ter motivo para isso e não vai respeitar nada do que a gente ensinou, nada do que nós falamos. E aí nós vamos ter problemas, né? Não significa que a gente nunca vai falar de forma enérgica com os filhos. Isso pode ser necessário para o bem deles. O importante, porém, é a gente levar em conta o motivo pelo qual a gente está fazendo isso. Não pode ser para conseguir o que a gente quer ou para extravasar a nossa frustração. Nós vamos falar de forma enérgica com os nossos filhos quando isso for melhor para eles, quando isso for necessário para eles. Quando a gente precisar que eles entendam que a gente está falando algo importante e que eles precisam prestar atenção. Aí sim, né? E o pastor Pierre, um dos pastores titulares da nossa igreja, ele tem uma frase que é muito boa, né? Ele diz que a adolescência é uma bomba que a gente desarma na infância. Ou seja, muitos pais ficam preocupados quando os filhos se tornam adolescentes e começam a ter certas atitudes que não agradam aos pais, né? Mas esse problema ele começou na infância. Ele começou quando os pais não souberam como exatamente transmitir valores e estabelecer limites para os filhos. Quando chega a adolescência, eles vão se preocupar com isso, porque agora eles não podem simplesmente gritar com os filhos para que os filhos obedeçam, porque os filhos já não têm mais medo dos pais, né? Então é preciso educar a criança, quando ela ainda é pequena, de forma correta, para que ela, quando se torne um adolescente, um adulto, no final de contas, ela tenha respeito realmente pelos valores que recebeu dos pais, né? Que ela entenda que ela vai seguir aqueles princípios não por medo, mas por entender que aquilo é o certo e que é o melhor para ele também, né? E quem conhece os filhos do pastor Pierre, que hoje são adultos, sabe que isso não é só blá blá blá, né? Ele falou isso porque, ele diz isso porque ele fez, ele praticou isso na vida dele, ele sabe que funciona, sabe que é verdade, né? Então vamos para a nossa próxima dica, dica número 2, que é: ensine o seu filho a obedecer prontamente. Essa é a única que eu não li em lugar nenhum, essa eu ouvi da Ângela, que é a esposa do pastor Pierre, né, que eu citei agora há pouco. E que, portanto, também sabe o que está falando, né? Porque também ajudou a criar essas crianças, crianças que hoje são adultos e que são bons exemplos também, né? Que a gente percebe que são bons exemplos de pessoas que foram bem educadas. E ela usa a seguinte ilustração. Ela diz: imagine o seu filho andando na sua frente na calçada. De repente ele sai correndo e não dá tempo de você segurá-lo. E você vê que vem vindo um carro, né, na rua mais adiante. E aí você grita e você diz: pare! Né? Agora imagine o seu filho nessa situação. Você acha que ele obedeceria a você na hora que você falasse com ele? Ele costuma obedecer você na hora em que você fala com ele? Não. Então o seu filho está em perigo, né? E você tem um problema. Nesse período de quarentena, por exemplo, né, as crianças estão em casa, mais tempo em casa, algumas estão entediadas e estão querendo muito aprontar alguma coisa, né, fazer algo diferente e perigoso. Então parece importante, né, se preocupar em prevenir acidentes domésticos, não é verdade? Então, os filhos que foram treinados para obedecer os pais prontamente, na hora, eles estão mais seguros, né?
Isso tem a ver com disciplina e autoridade. É preciso, os filhos precisam saber quem que é autoridade em casa. E isso é importante para eles, né? Não só agora, mas na vida inteira, né? E vai ser importante para eles entender quem é a autoridade. É importante explicar isso para a criança e explicar que é para o bem dela, né? No caso da autoridade dos pais, veja essa passagem, uma passagem que a gente pode ensinar para os nossos filhos, né? Uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá conhecimento de Deus, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Então, juntando isso com o ponto anterior, os pais precisam continuar educando os filhos durante a quarentena, né, e colocando limites, né, exigindo obediência e respeito à sua autoridade. Isso não para por causa da quarentena, pelo contrário, é bastante importante, né? De acordo com a idade, a gente pode ir dando mais detalhes, né? Eu me lembro quando meu filho era mais novo, eu dizia para ele em certas situações que se ele não me obedecesse, ele poderia se machucar, sentir muita dor e até morrer. E ele entendia e isso dava uma freada nele. Agora, por que ele entendia? Como é que ele entendia, né? Tão pequenininho, desde pequenininho? Porque um dia caiu uma pomba morta no nosso jardim e eu fiz questão de mostrar para ele aquilo, né, aquela pomba caída ali no chão, e expliquei para ele que aquilo era a morte, né? A pomba estava caída ali, não podia mais voar, não podia mais se mexer, não podia fazer nada, né? Não podia fazer mais o que ela gostava, não podia brincar, não podia estar junto com as amigas dela ali, né? Mostrei outras pombas ali do bairro e expliquei isso para ele. Ele tinha uns 3 ou 4 anos, né? E naquela idade, aquela explicação foi suficiente. Ele entendeu que era morrer, né? Entendeu o perigo que ele corria se sofresse um acidente e viu que aquilo não era bom, que ele não queria aquilo, né? Então isso foi importante para ensinar outras coisas também, né? Inclusive, entender o que é a morte foi importante para ensinar outras coisas e eu vou falar sobre isso mais para frente. O meu filho agora está com quase 10 anos, né? Esses dias eu falei para ele sobre isso, mas aí eu falei de outra forma, né? Agora que ele é maior, a gente pode explicar de outra maneira e dar mais detalhes, né? Hoje eu falei para ele que hoje ele tem como autoridade eu, né? A minha esposa, né? Mãe dele, e os professores, né? Os professores da escola e também os professores da igreja, né? As tias que cuidam dele lá na igreja. E eu disse que ele precisa respeitar essas autoridades. E que hoje, se ele desobedecer, ele vai ter talvez um castigo, uma nota baixa, né? Um tipo de consequência. Mas e quando ele for grande, quando ele for mais velho? Bom, aí as autoridades vão ser outras, né? Vai ser o governo, vai ser a polícia, vai ser o chefe no trabalho. E se ele não respeitar essas autoridades, as consequências vão ser maiores, vão ser mais graves. E eu percebi que quando eu disse isso, ele ficou pensativo, né? Ele entendeu, hoje ele consegue entender isso e ele sabe que é importante. Então nós precisamos ter esse tipo de conversa com os filhos para o bem deles, né? Para que eles aprendam o respeito às autoridades e fiquem, isso vai torná-los mais seguros, né? Vai dar mais segurança para eles. Mais uma dica, terceira dica de hoje, eu coloquei essa aqui. Crie um cardápio com hora certa, né? É uma disciplina também, né? Vocês sabem de onde vem a palavra pandemia, né? A origem dessa palavra? Eu vou explicar então, né? Eu encontrei essa explicação na internet, acho que foi algum estudioso, né, que colocou essa explicação, que diz o seguinte, né? Em média, um panda gigante come por 12 horas por dia. A pessoa confinada, ela come feito um panda e daí o nome pandemia, né? Eu achei a explicação muito boa, a gente tem visto isso na prática, deve ser isso mesmo, né? E quando a gente pensa nas crianças, né, quando elas estão na escola, alguns limites são impostos naturalmente, né, pelos horários das aulas e tudo mais. Mas sem a escola não tem isso, né? E aí como é que a gente faz? Bom, aí é preciso juntar, né, novamente com os pontos anteriores, usar a nossa autoridade, né, e de forma amorosa ir regulando o que as crianças estão comendo, né, o que os nossos filhos estão comendo e o que eles estão fazendo também. Porque senão eles podem ter problemas de saúde de vários tipos, né, com relação à alimentação. Então esse controle ele é necessário. Agora, e aí, será que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia concorda com isso? Sim, a Bíblia fala sobre isso em vários lugares, né? Tem vários princípios interessantes, mas eu escolhi só 2, que tem aí a ver com a questão da disciplina, né?
O primeiro deles é o seguinte, a primeira passagem bíblica, né, é a seguinte, diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando do Espírito Santo de Deus aí, né? Aí você olha e fala, mas esse texto é sobre bebida, sobre ficar bêbado, né? Mas todo o contexto dessa passagem fala sobre autocontrole e as consequências de não ter esse autocontrole. Isso se aplica a outras coisas, não só a bebida. Comer demais, comer mal, dormir de menos, dormir demais, todas essas coisas, elas têm consequências ruins para nós. E a Bíblia ensina que a gente não deve fazer isso, que isso não deve ser feito. Veja essa outra passagem aí, né? Diz assim: vocês não sabem que o corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Esses dois textos, eles falam sobre o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, de uma forma que é muito importante. E até alguns princípios aí não se aplicam a todas as pessoas. Né? O que ele está dizendo aí não se aplica a todas as pessoas. Mas eu vou falar mais sobre isso lá no fim, tá bom? Mas o fato é que todos nós recebemos, sim, a nossa vida e o nosso corpo de Deus, que nos criou. E nós vamos prestar contas a Deus sobre o que nós fizemos com essas coisas, com tudo que nós recebemos dele, né? E nós não possuímos o nosso corpo para fazer o que a gente bem entender com ele. Eu sei que isso vai contra um monte de ideia que está por aí, mas é uma realidade que a Bíblia nos ensina. E sendo assim, é algo que a gente tem que ensinar para os nossos filhos também, né? Desde pequenos, para o bem deles. É claro que isso vai de acordo com a idade, né? Quando é pequenininho, a gente fala, por exemplo, que não pode comer qualquer coisa porque faz mal, porque a pessoa fica dodói, também tem que tomar remédio, um monte de coisa que a criança não gosta e que Deus também não gosta que a gente faça isso. E quando é mais velho, a gente pode ensinar de outra forma, né? Falando também sobre outros assuntos que tem a ver com como é que a gente usa o nosso corpo. E é muito importante envolver Deus na educação quando a gente está falando essas coisas, né? Porque a consciência sobre Deus, né, e sobre o fato de que a gente presta contas a Deus, vai prestar contas a Deus, é algo muito importante. É a única coisa que realmente coloca alguns freios nas pessoas, né? Teve até um pensador que escreveu o seguinte, ele disse que se Deus não existe, então tudo é permitido. E é verdade. A noção de que o homem é apenas um animal evoluído, ela cai justamente nesse problema, né? Porque se o ser humano é só um animal, então tudo que ele fizer para sobreviver, para conseguir o que ele quer, está tudo valendo, né? Tudo pode. Mas a realidade não é essa. A realidade é que nós prestaremos contas a Deus, né? E a consciência disso coloca certos limites. Se nós não ensinamos isso, os nossos filhos eles crescem com uma consciência deficiente, uma consciência moral deficiente. E um dia eles podem começar a ignorar os princípios e os limites que nós colocamos quando eles não estiverem mais sob o nosso cuidado e sob o nosso controle. Para piorar, pode ser que em algum momento, né, talvez na faculdade, muito provavelmente, alguém vai querer convencê-lo de que Deus não existe. E no íntimo, todo ser humano sabe que ignorar a Deus produz um tipo de liberdade, ainda que ela seja passageira e enganosa, né? Porque um dia acaba, um dia essa pessoa vai encontrar com Deus de qualquer maneira. Mas as pessoas têm essa noção, né? A gente tem dentro de nós essa noção. E por isso pode ser que os nossos filhos gostem da ideia de acreditar que Deus não existe, né? Pode ser que eles se convençam a si mesmos disso. Aí alguém até pode achar que nós inventamos Deus, né? Que é uma coisa que a gente inventou para evitar o caos na sociedade, essas coisas. Mas não, Deus é real e nós vamos mesmo prestar contas para Ele. A consciência disso é real e necessária. Portanto, nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre Deus e sobre o fato de que eles terão de prestar contas para Ele. Isso pode estar fora de moda, mas é uma realidade e uma verdade importante. Última dica que eu coloquei hoje, para nós hoje, é essa. Seja um exemplo, né? A Bíblia conta a história de várias pessoas que respeitaram e obedeceram a Deus e apresenta essas pessoas como exemplo para nós. Jesus Cristo, sem dúvida, é o maior deles, mas não é o único exemplo que a Bíblia dá. Ao mesmo tempo, Jesus ele falou claramente contra a hipocrisia, né? Nessa passagem, veja o que Jesus diz, né? Ele diz o seguinte: os mestres da lei e os fariseus, os líderes religiosos da época, ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés.
Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois não fazem o que ensinam. Então não adianta nada a gente falar, ensinar um monte de coisa se a gente não dá exemplo. O apóstolo Paulo, inclusive, dizia aos seus discípulos: sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo foi alguém que viveu uma vida exemplar, recebeu de Deus a capacidade de lidar corretamente com várias situações, algumas muito difíceis, e ele queria que os seus discípulos seguissem o exemplo dele. Agora, sabe qual que é uma diferença importante entre os seus filhos e os discípulos do apóstolo Paulo? A diferença é que você não precisa implorar para que os seus filhos sigam o seu exemplo. Eles já estão fazendo isso, muito mais do que você talvez imagina ou perceba, né? E eles vão fazer isso a vida inteira, né? Para o bem ou para o mal, os pais são uma referência importante, que nós usamos o tempo todo, né? Quantas vezes você já não se pegou numa situação e até sem querer, às vezes, você se pegou se perguntando, né? O que o meu pai ou o que a minha mãe faria nessa situação? Então, os pais são uma referência. Nós precisamos pensar, né, em como é que a gente está vivendo, porque antes de ensinar muitas coisas para os filhos, né, precisamos cuidar da nossa própria vida e analisar como nós estamos vivendo, porque independente do que a gente falar, o que a gente vai fazer também vai ter um papel muito importante. E agora com a quarentena isso pode ficar bem mais intenso, né? Os nossos filhos vão ter mais oportunidades de ver o que nós estamos fazendo, com muito mais detalhe, vão ver como é que a gente lida com cada coisa. E isso pode ser uma grande oportunidade de ensinar muita coisa boa, mas pode ser também um grande problema, dependendo de como nós estivermos vivendo, né? Então precisamos estar atentos a isso. E essas eram as dicas que eu queria passar hoje para vocês. Então quero recapitular rapidamente, né? Vou projetar aí algumas coisas. Eu falei sobre a gente ser agradável em casa, né? Amar a sua família, os seus filhos, educar os seus filhos da forma que Deus instrui, sem irritá-los. E para isso é necessário que você conheça as instruções de Deus, né? E tem aquela frase, né? Seja uma presença de boa energia. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Ensine o seu filho a obedecer prontamente. Mostre que ele estará seguro se obedecer às autoridades e estará em perigo se não fizer isso. Crie um cardápio com hora certa, porque um dia o seu filho vai prestar contas a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre tudo que Ele nos deu, a nossa vida e o nosso corpo. Seja um exemplo, porque o seu filho vai imitá-lo para o bem e para o mal. Cuide de sua vida para poder ajudar o seu filho a cuidar da vida dele. Agora você olha bem para essas coisas aí, né? Eu acho que eu sei o que você está pensando. Você está pensando, isso é muito mais fácil falar do que fazer. E eu sei, né? Eu mesmo que estou tentando ensinar essas coisas, sei que isso é verdade. Talvez você está olhando para essa lista de coisas e você não sabe nem por onde começar. Você não tem a menor expectativa de conseguir fazer tudo isso daí. Então deixa eu tentar te ajudar, né? Em primeiro lugar, eu quero que você tenha em mente que para qualquer um de nós, inclusive para mim, que estou aqui falando tudo isso, para qualquer um de nós é impossível fazer qualquer uma das coisas que Deus nos ensinou da maneira como Ele espera e da maneira como é correto e o melhor para nós. Nós não somos capazes de fazer o que Deus espera, se nós tentarmos fazer isso sozinhos. Jesus disse o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Né? Que nós não somos capazes de fazer nada da forma correta, produzindo um fruto, ou seja, o resultado que Deus espera e que é o melhor para nós, se nós não estivermos ligados a Cristo. Né? Jesus está se comparando a uma árvore, né, que possui um caule, de onde vêm todos os nutrientes, e nós somos os ramos dessa árvore. Né? Se nós somos cortados da árvore, nós não vamos produzir fruto. Ou seja, a vida que Deus espera, uma vida que é boa para nós também. Mas se nós estivermos ligados à árvore, aí sim, aí nós vamos produzir fruto. Lembra daquela história de ser uma presença com boa energia, né? Eu ainda acho a frase um pouco estranha, mas talvez ela faça sentido se a gente colocar nesse contexto, né? O caule da árvore fornece energia para os ramos produzirem frutos. E da mesma maneira, a pessoa ligada a Cristo, ela recebe uma influência de Deus, uma boa influência, e isso permite que essa pessoa também seja uma boa influência e abençoe as pessoas ao seu redor.
E eu sei que isso é o que toda mãe deseja, né? Ser tudo que a mãe deseja ser para a sua família, né? Alguém que possa tornar melhor a vida das pessoas que estão ao seu redor. E para isso, nós precisamos de um relacionamento com Deus, né? Para isso é necessário um relacionamento com Deus. A Bíblia mostra que quando a gente tem um relacionamento com Deus, o Espírito de Deus passa a viver dentro de nós. E ele nos capacita a fazer as coisas do jeito certo, da maneira como Deus ensina. Lembra daquelas partes da Bíblia que falavam, né? Eu mencionei algumas partes da Bíblia que falavam sobre o Espírito Santo, né? Então tem a ver com isso. Lembra aquela passagem, por exemplo, que diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, em se encher-se do Espírito é justamente permitir que Deus conduza os nossos passos para que a gente faça as coisas da forma correta, né? A pessoa que está embriagada, ela não consegue andar direito, né? Tem até aquele teste, né, que a pessoa no trânsito precisa andar em linha reta, né? E a pessoa embriagada não consegue. Da mesma maneira, a Bíblia influencia a maneira como nós andamos, como nós vivemos. Quem se enche do Espírito recebe a influência de Deus e isso ajuda a fazer o que é certo. Mas para isso, né, para que a gente tenha o Espírito Santo em nós, é preciso esse relacionamento com Deus, que é algo que a princípio nós não temos, né? E por quê? Por causa do pecado, né? A Bíblia ensina que nós somos todos pecadores, todos nós falhamos em cumprir com a lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, e isso cria uma separação entre nós e Deus, porque Deus ele é santo, ele não aceita e não pode conviver com o pecado. E separados de Deus, a Bíblia diz que nós estamos espiritualmente mortos, né? É assim que a Bíblia nos descreve. Então, voltando àquela ilustração da árvore que Jesus usou, o pecado nos torna como os ramos que caíram da árvore, né? Nós estamos secos, separados de Deus. Nós precisamos ser enxertados de volta nessa árvore. A Bíblia também faz essa comparação, né? Lembra que eu disse que eu queria muito explicar para o meu filho o que era a morte? Então era por isso, era por esse motivo. É preciso entender a morte porque é assim que a Bíblia nos descreve em relação a Deus. E eu queria que meu filho entendesse isso desde pequeno, porque eu queria ensinar para ele a Bíblia, ensinar a ele o que ele precisava para ter também esse relacionamento com Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, que nos faz pecar e que nos afasta de Deus. O pecado nos faz espiritualmente mortos e nós precisamos ser vivificados, receber vida espiritual de Deus. Para isso é preciso resolver o problema do pecado com Deus, né? Que é uma dívida que nós temos com Deus. E Jesus Cristo, ele já fez isso, né? Jesus, que é Deus, ele se fez homem, se tornou um de nós e ele viveu nesse mundo como um de nós, com a diferença de que ele não cometeu nenhum pecado, né? E mesmo assim ele foi morto, né? A Bíblia diz que o salário do pecado, que nós merecemos pelo pecado, é a morte, mas que Jesus ele viveu nesse mundo sem pecar. E, no entanto, ele foi morto. E, ao morrer, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele carregou lá na cruz o pecado de todos nós. E Jesus também ressuscitou, né? Provando que o sacrifício que ele fez na cruz foi aceito por Deus, como pagamento pelos nossos pecados. Jesus ele não merecia morrer e, por isso, ele não permaneceu morto. E a fé nisso nos torna amigos de Deus, né? Nos faz novamente, nos faz ter um relacionamento com Deus. O que eu espero que aconteça hoje, né? O que eu espero que essa mensagem produza é fazer com que você perceba como tudo isso está relacionado, né? Então, principalmente você que é mãe, né, e que viu agora esse monte de coisa que você pode fazer, né, para melhorar o seu lar, o seu relacionamento com os seus filhos e talvez até o relacionamento com o seu marido, você viu tudo isso, viu que é um desafio bem grande, bem complicado, né? Viu que é impossível para nós sozinhos fazer isso, mas eu espero que você perceba que é possível encarar esse desafio e vencer desde que a gente conte com a ajuda de Deus, né? Desde que a gente tenha um relacionamento com Deus. Tá legal? Então é isso que eu queria passar hoje e eu quero terminar fazendo uma oração, né? E nessa oração eu quero orar por todos nós, né? Todos os que estiverem vendo essa mensagem também. Orar para que a gente consiga colocar em prática, né? Viver essas coisas. E também depois eu vou fazer uma oração na qual você pode me acompanhar. Você que entende que não tem ainda esse relacionamento com Deus, mas gostaria de ter, entendeu por essa mensagem que isso é necessário, então eu vou fazer uma oração e você pode me acompanhar, para que nessa oração você diga a Deus aquilo que você deseja, para que você tenha um relacionamento com Ele.
Eu quero deixar bem claro que essa oração não tem nenhuma palavra mágica, as palavras que eu vou usar, elas não têm valor, não têm poder em si mesmas, né? O fato de você repetir essa oração não é o que vai ter algum resultado. A Bíblia ensina que repetições não servem para nada. A questão não é a repetição, a questão é que se você concorda com o que eu estou dizendo, né, o conteúdo do que eu vou dizer é o que nos permite ter um relacionamento com Deus. Se você fizer essa oração concordando com ela, então a Bíblia diz que Deus começa uma obra na sua vida, tá legal? Então vou orar agora, tá legal? Senhor Deus, eu quero agradecer mais essa oportunidade que a gente está tendo de ensinar a Tua Palavra, transmitir aquilo que o Senhor deixou para nós. A gente é grato porque pode contar com a Tua Palavra, nela o Senhor revelou o que a gente precisa saber e que torna a nossa vida melhor, Deus, faz a nossa vida valer a pena. E a gente é muito grato por isso. E em especial hoje também eu quero agradecer pela vida das mães, agradecer pela vida da minha mãe, Deus, que contribuiu para que eu pudesse conhecer o Senhor, e eu sou muito grato por isso. E agradecer por todas as mães que se dedicam, né, pelas suas famílias e pelos seus filhos e buscam o melhor para eles. E também quero agora ajudar aqueles que ainda não têm um relacionamento contigo, Deus, para que eles possam ter esse relacionamento e poder contar com a sua ajuda para fazer aquilo que é o melhor para nós e também para os nossos filhos. Então agora você que deseja esse relacionamento com Deus pode falar com Deus dessa maneira, olha só. Senhor Deus, eu entendi, Deus, que eu não consigo fazer aquilo que o Senhor deseja sozinho. Eu entendi que a Tua Palavra tem as instruções que nós precisamos para que a gente viva uma vida que vale a pena, e é isso que eu quero, mas eu sei que eu não vou conseguir sozinho, sozinha. Então, Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu entendi que eu sou pecador, que isso me separa do Senhor, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor perdoe os meus pecados, Deus. Eu entendi também que Jesus, ele já providenciou isso, né, quando ele morreu na cruz. Ele carregou, levou ali os nossos pecados, ele morreu a morte que nós merecíamos para que nós pudéssemos ter vida. Então eu reconheço isso, eu creio nisso e eu quero, Deus, que o Senhor passe a viver em mim, que Teu Espírito passe a viver em mim, me conduza e me ajude a fazer aquilo que é o correto e que isso seja, glorifique ao Senhor e também seja para o bem das pessoas que estão ao meu redor, Deus. E é isso que eu peço, em nome de Jesus, porque foi Ele quem providenciou isso para nós. Amém. Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá bom? Espero que você tenha, caso ainda não tenha um relacionamento com Deus, espero que você tenha decidido buscar esse relacionamento. Talvez você tenha tomado essa decisão agora, né? Enquanto nós orávamos. E nesse caso você também vai precisar de ajuda, né? Para essa caminhada com Deus. Então eu quero terminar deixando mais algumas dicas, tá bom? Na nossa mensagem de Páscoa, que a gente gravou algumas semanas atrás, nós falamos mais sobre como ter um relacionamento com Deus. Então você pode assistir essa mensagem também, vou deixar o link aí na descrição e você pode achar ela no nosso canal aí. Houve outras mensagens também do pastor Pierre que falaram sobre a importância desse relacionamento com Deus. Talvez depois eu também sugiro que você veja essas mensagens. Nós temos também um material chamado o Evangelho, que fala mais sobre isso, e nós temos o link, é um material gratuito, você pode baixar, e ele está aí na descrição do vídeo também. Também quero deixar os nossos contatos, você pode encontrar a gente no nosso site, tem um e-mail aí também na descrição do vídeo que você pode utilizar, né? Eu tenho acesso a esse e-mail e eu respondo o que eu recebo por aí. E você pode também deixar um comentário a esse vídeo, né? Você pode deixar uma pergunta, alguma coisa que que te chamou a atenção, mas você gostaria de comentar conosco e nós vamos também estar atentos a isso. Você também pode entrar em contato conosco para participar dos nossos encontros, que durante a crise do Covid está sendo por conferência, né? Videoconferência, mas você pode participar com a gente. Nós temos pelo menos 2 oportunidades de encontro por semana, nas quais a gente conversa sobre a Bíblia e sobre como a gente pode conhecer mais, né, a Deus e contar com a ajuda dele para cada situação da nossa vida diária, né? E também, então são esses materiais que eu quero deixar aí, e claro, quando a gente sair dessa crise, né, a gente voltará a ter os nossos encontros presenciais na nossa sede e também os encontros nos lares, e você pode se informar sobre isso nos procurando por esses canais, tá bom?
Espero que você procure esses materiais, nos procure. Espero que a gente possa conversar em breve sobre essas coisas. Gostaria de ajudar cada um que está nos vendo hoje nessa caminhada com Deus, né? Para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus e isso mude para melhor a nossa vida, tá bom? É isso que eu queria deixar. Mais uma vez, um bom domingo. Espero que a gente consiga ter um bom tempo com as nossas famílias pelos meios que a gente tem agora, né? Que a gente pode usar agora, tá legal? É isso aí. Quem sabe até o próximo vídeo, uma próxima mensagem. Vejo vocês em breve. Espero vê-los, tá bom? É isso aí.